Neste vídeo eu vou te ensinar a modelagem do Apfelstrudel, uma delícia vinda da Áustria que assusta muitas pessoas na hora de modelar porque a massa tem que ficar extremamente fina, mas você vai ver que não é tão difícil assim. É só ter delicadeza e esticar a massa devagar e com cuidado. Meu nome é Elke Oliveira e esse vídeo faz parte do conteúdo interativo do meu livro Pães que Curam. Quando terminar de sovar a sua massa, nós vamos dividir em duas partes. Essa massa, como não tem fermento, nós não precisaremos esperar por fermentação. Somente vamos dividir. Agora então, vamos dividir a massa em duas partes. Se você preferir que fiquem os dois exatamente iguais, você pode pesar a sua massa para fazer bolas do mesmo peso. Vai bolear até que fique bem lisinho. Agora fazemos a mesma coisa com o outro. Leve as pontas até o centro e vamos bolear até que fique bem liso. Agora sim, vamos colocar em um pote com tampa e vamos aguardar 1 hora para abrir o strudel, no máximo 2 horas. Se precisar aguardar mais tempo, você guarde a massa na geladeira. Terminado o tempo de descanso, vamos à modelagem então. Você vai precisar de um emborrachado, desses que você pode encontrar em armarinhos, de colocar em gavetas, para que o pano não corra. Um pano colorido, de preferência que tenha desenhos, porque nós vamos abrir a massa tão fina que devemos enxergar os desenhos do pano. Vai precisar de um rolo, a sua massa que já passou no período de descanso e o recheio já pronto. Então vamos começar a modelagem. Primeiramente vamos esticar aqui esta borracha para que o pano não corra enquanto a gente estiver abrindo. Então você abre aqui, vai ser um pano de copa ou um pano, o tamanho de um pano de copa que você tem aí na sua casa, de preferência com desenhos. E agora então nós vamos primeiramente enfarinhar esse pano. Vamos enfarinhar completamente porque com essa farinha a massa não vai grudar no pano. Durante o processo, se for preciso, você pode colocar mais farinha no pano se sentir que a massa está grudando aqui. Agora sim, pano enfarinhado, nós vamos pegar a nossa massa. Pegue a primeira massa, coloque aqui sobre o pano e vamos com um pouco de farinha abrir essa massa. Então com o rolo nós vamos começar a abertura, sempre do centro para as laterais, do centro para as laterais. Se sentir que está grudando, um pouco mais de farinha para te ajudar, porque a gente não pode deixar a massa grudar no rolo. E vamos abrindo o máximo que você conseguir abrir com o rolo nesse momento. Sempre levante a massa para ter certeza que ela não está grudando no pano, tá? Então vamos lá, continuando. Abre mais um pouco com o rolo. Quando perceber que a massa já não está abrindo muito com o rolo, é hora de abrir com as mãos. Eu aconselho que você retire tudo que tiver que possa fazer essa massa rasgar. Por exemplo, eu estou de aliança, vou retirar a minha aliança para abrir a massa. Agora sim, nós vamos levantar essa massa e colocar com a mão fechada por baixo. Nesse movimento, você vai esconder esse dedo e a massa vai ficar sobre o seu punho aqui fechado. Então, levantamos e abrimos um pouco. Esticamos e mudamos de posição. Se você se sentir inseguro, pode transferir a massa para o pano novamente, para depois continuar esticando.
E aí você vai poder esticar também a massa aqui no pano. Mas se você se sente bem, continue abrindo a massa com as mãos. Parece que vai rasgar, mas é uma massa bem firme e bem elástica. Vá transferindo para as pontas e vá abrindo o máximo que você conseguir. A massa está bem transparente, então vamos abrir a massa agora aqui direto no pano. Que essa parte está muito fina, mas essa ainda tem bordas bem grossas. O objetivo nosso aqui é cobrir todo o pano com a massa. Vai esticando devagar e vai puxando. Caso a massa fure em algum ponto, você pode emendar o furo que ocorreu. Agora, com a massa já esticada no pano, essas bordas que ficam mais grossas nós vamos cortar. Então, com uma faca, você corte toda a borda. Retire todas as partes que estão muito grossas, porque senão vai atrapalhar o folhado. Agora sim, o segredo do folhado nessa massa. Manteiga já derretida, mas não pode estar quente para a gente não cozinhar a massa. A manteiga tem que estar fria e nós vamos então pincelar essa manteiga em toda essa massa. Contam que na Áustria as moças aprendiam a fazer essa massa colocando embaixo dela a carta de amor que ela recebia do namorado. Então, somente quando ela conseguisse ler a carta que estava embaixo da massa é que a massa estava realmente pronta. Passou manteiga em toda a massa, agora então nós vamos rechear com o nosso recheio que já está pronto. Seu recheio já está pronto, nós vamos colocar aqui fazendo uma pequena montanha, a metade desse recheio. A outra metade vai ficar para a próxima massa. Bem recheado, para ficar bem delicioso esse strudel. Agora sim, vamos à modelagem. Primeiramente, leve esta ponta para cima do recheio. E depois, a ponta deste lado também para cima do recheio. Agora, com a ajuda do próprio pano, você vai começar a modelagem. Então, leve a primeira parte e aí então só segurando o pano, vá rodando a massa até chegar ao final. Quando chegar nessa última parte, ao invés de seguir, que a massa vai cair fora, venha com o pano deste lado e então gire no sentido contrário. Agora sim, nós vamos finalizar aqui esta ponta, que é somente massa, então nós vamos girar e cortar essa ponta que sobrou, fazendo com que a massa fique para baixo. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Giramos, cortamos a ponta que sobrou e colocamos a pontinha para baixo. Agora sim, é só transferir para a forma, e isso também exige um passo delicado. Agora sim, com a sua assadeira, de preferência com um papel de assar, vamos enrolar aqui e pronto. Vamos usar o pano para transferir para a assadeira. Então você vai novamente empurrando com o pano e transfere para a assadeira. Assim é só ajustar depois. Agora sim, vamos abrir a segunda massa e depois assar o nosso strudel, que não precisa de tempo de fermentação, visto que ele não contém fermento. Então, a massa tem que ficar tão transparente que você veja o desenho que está do outro lado. O forno já está pré-aquecido e agora a gente vai pincelar aqui uma gema dissolvida com uma colher de sopa de água e vamos pincelar todo o nosso strudel. Agora sim, pincelado, nós vamos fazer pequenos furos na massa para que o ar saia durante o assamento. Somente um furo com a ponta da faca mesmo. E agora sim, só levar para o forno
e assar conforme o tempo que está aí na descrição do livro. Nosso strudel já está pronto, assado. É bem normal vazar um pouco de manteiga. E agora a gente vai jogar açúcar de confeiteiro por cima do strudel. Esse açúcar de confeiteiro é opcional, mas tradicionalmente tem o açúcar. E agora eu vou te ensinar a transferir esse strudel aqui da assadeira sem quebrar. É importante que você tenha algum tipo de espátula para enfiar por baixo do strudel e colocá-lo sobre a grade para esfriar. Se você deixar ele aqui dentro, essa manteiga que soltou vai acabar molhando o fundo e pode rachar quando tirar. Vamos colocar a espátula por baixo do strudel, levanta então e coloca na grade ou no prato que você vai servir, se for servir imediatamente.